A Rua Nova, uma rua histórica no coração do Recife, em Pernambuco, guarda segredos escuros e sombrios que o passar do tempo não conseguiu apagar. A história da emparedada da Rua Nova, imortalizada na obra do escritor Carneiro Vilela, continua ressoando nos cantos escuros desta cidade, alimentada pelos murmúrios dos mais velhos e pelas sombras da noite. O que começou como uma lenda urbana passou de geração em geração, entrelaçando-se com os sussurros do vento e os rangidos das velhas mansões coloniais. Tudo começou no final do século XIX, numa época em que a honra e o decoro eram mais valiosos que a própria vida. Jaime Favaz, um rico comerciante do Recife, era conhecido por sua rigidez e severidade. Ele tinha uma filha, Maria Clara, cuja beleza e doçura eram celebradas por todos na cidade. No entanto, seu destino tomou um rumo trágico quando ela se apaixonou por um jovem de origem humilde, Pedro, um amor que floresceu em segredo. O romance clandestino de Maria Clara e Pedro resultou numa gravidez, um escândalo imperdoável para a moral estrita de Jaime Favaz. Quando Maria Clara confessou seu estado ao pai, esperando compreensão e ajuda, encontrou apenas fúria e desdém. Jaime, decidido a proteger a honra da família a qualquer custo, planejou um ato macabro de emparedar viva a própria filha em seu quarto, ocultando assim para sempre a vergonha da família. Numa noite escura e sem lua, Jaime executou seu plano com a ajuda de seus fiéis servos. Maria Clara foi arrastada até seu quarto, onde o terror e o desespero a consumiram ao compreender seu destino. As paredes do quarto, que antes testemunhavam seus sonhos e esperanças, tornaram-se sua tumba. As mãos dos pedreiros ergueram um muro implacável, tijolo por tijolo, selando seu destino enquanto seus gritos dilacerantes se apagavam lentamente por trás da parede de tijolos. O desaparecimento de Maria Clara foi envolto num véu de mistério. Jaime Favaz declarou que sua filha havia sido enviada para um convento distante, onde viveria em penitência por seus pecados. A alta sociedade do Recife aceitou a explicação sem questionamentos, temerosos do poder e da influência de Jaime. No entanto, os rumores e as suspeitas começaram a crescer, alimentados pelas sombras e pelos segredos que envolviam a casa da Rua Nova. Décadas mais tarde, a mansão da Rua Nova havia se transformado num edifício de apartamentos, marcado com o número 200. Os novos moradores, alheios à tragédia que outrora ocorrerá dentro de seus muros, logo começaram a experimentar fenômenos inexplicáveis. As noites eram interrompidas pelo som de uma voz feminina, suplicante e cheia de desespero, pedindo ajuda das profundezas da escuridão. O som de um cadeado arrastado pelo chão e passos fortes ressoavam nos corredores vazios, gelando o sangue daqueles que os ouviam. Entre os moradores, o jovem Lucas, um estudante universitário apaixonado pela história local, interessou-se profundamente pelos estranhos eventos. Lucas decidiu morar no edifício da Rua Nova número 200. Apesar dos fenômenos inexplicáveis e do ambiente sombrio que impregnava o local, sentia uma conexão profunda com a história de Maria Clara e um dever moral de preservar sua memória. Uma noite, enquanto estudava em seu quarto, um frio intenso tomou conta do ambiente. As luzes começaram a piscar, e o som do cadeado arrastado pelo chão se fez presente mais uma vez. Desta vez, não era apenas um eco distante, o som vinha do corredor logo fora da sua porta. Lucas se levantou lentamente, seu coração batendo forte. Armado com sua lanterna, abriu a porta e se deparou com uma visão espectral, uma figura feminina de aparência etérea, vestida com uma camisola branca, seu rosto pálido e seus olhos cheios de tristeza. Era Maria Clara. A figura de Maria Clara desapareceu por um momento, apenas para reaparecer mais perto, seus olhos implorantes fixos nos de Lucas. Ele, dominado por uma mistura de medo e compaixão, deu um passo à frente e sussurrou: "Maria Clara, você pode me ouvir?" O espectro assentiu lentamente, seus lábios trêmulos formando palavras mal audíveis. "Ajude-me", e disse com uma voz fraca, quase como um suspiro. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua determinação se fortaleceu. Sabia que precisava fazer algo mais para ajudar Maria Clara a encontrar a paz. Uma noite, armado com uma lanterna e uma coragem temerária, Lucas se aventurou nos cantos mais escuros do edifício. Guiado pelos relatos e rumores, encontrou uma seção do porão que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Ao iluminar com sua lanterna, descobriu uma antiga porta de madeira, trancada com um cadeado enferrujado.
O som do cadeado ressoou em seus ouvidos como um eco dos relatos que havia escutado. Com um esforço considerável, Lucas conseguiu abrir a porta, revelando um pequeno quarto. Ao entrar, um ar gelado o envolveu, acompanhado por um sentimento de profunda tristeza. As paredes estavam cobertas de inscrições angustiantes, mensagens de desespero que Maria Clara havia deixado com suas unhas e qualquer objeto que pudesse encontrar. No centro do quarto, uma pequena abertura na parede revelava o horror final, os restos de uma jovem mulher, rodeados pelos vestígios de seu sofrimento. A descoberta de Lucas logo se tornou notícia, e o edifício da Rua Nova número 200 se encheu de investigadores e jornalistas. A identidade dos restos foi confirmada como sendo de Maria Clara Favaz, a jovem emparedada pelo próprio pai. Jaime Favaz, morto há muito tempo, foi condenado póstumamente por seu crime atroz, e a história de Maria Clara se tornou uma advertência para as gerações futuras. No entanto, os fenômenos sobrenaturais não cessaram. Apesar de a verdade ter vindo à tona, o espírito de Maria Clara continuava inquieto. Os moradores continuaram ouvindo seus lamentos e sentindo sua presença. Alguns afirmavam tê-la visto, uma figura etérea vagando pelos corredores, buscando a paz que lhe foi negada em vida. A história da emparedada da Rua Nova transcendeu sua origem literária, tornando-se um símbolo das injustiças do passado e da luta pela verdade. A lenda continua viva no Recife, um lembrete de que o tempo não pode apagar completamente os ecos do sofrimento e do desespero. Os visitantes da Rua Nova, agora conscientes de seu passado sombrio, se aproximam com respeito e cautela, sabendo que as sombras da história ainda podem despertar nas noites mais silenciosas. Lucas, por sua vez, tornou-se um defensor da memória histórica, dedicando sua vida a preservar as histórias daqueles que, como Maria Clara, foram vítimas do poder e da crueldade. Em seu coração, sabia que a busca pela verdade era o único caminho para honrar os espíritos inquietos e trazer-lhes a paz que tanto desejavam. A lenda da emparedada da Rua Nova continua sendo um capítulo escuro e fascinante na rica tapeçaria do Recife, uma história de amor, traição e um inquebrantável espírito humano frente à adversidade. Obrigado por assistir Pesadelo à Meia-Noite, espero que tenham gostado dessa história aterrorizante. Por favor, inscreva-se e clique no botão gostei. Até logo, gente!